Estamos aqui com vocês em mais um El Rafa Off. E hoje eu trouxe aqui o Valberto. Valberto, que é um grande amigo, se tornou amigo dentro de um evento, um festival de forró que acontece no Espírito Santo, chamado FemFit. E junto com ele e mais 3 pessoas dividimos a mesma pousada, o mesmo cômodo, e nos conhecemos e formamos uma relação que já bate anos. Valberto, ele não é simplesmente um dançarino, como ele também é um musicista, saxofonista, e ele usa dentro do carnaval, dentro de uma escola, que também é um bloco, que também é um evento cultural chamado Caramuela, aqui no Rio de Janeiro. E eu poderia falar muito mais coisas sobre o Valberto, mas quem sou eu se ele está aqui ao meu lado? Valberto, boa tarde, seja bem-vindo aqui ao podcast El Rafa. E conte um pouquinho para o pessoal que não conhece quem é você. Boa tarde a todos do canal. Muito prazer estar aqui, muito prazer ter sido convidado para essa conversa, esse bate-papo. E vamos lá, vamos conversar sobre esses assuntos que são muito prazerosos na minha vida. Meu nome é Valberto Castelo, eu sou funcionário público do Estado, a minha profissão é essa, eu trabalho no Estado do Rio de Janeiro. E nas horas vagas, né, eu gosto muito de estar conectado com o forró. E essa conexão veio a partir da dança, primeiramente, dançando, fazendo aulas de dança. Eu tive esse contato com o forró. Depois que eu aprendi a tocar um instrumento, eu busquei uma forma de continuar conectado com o forró. Eu também tinha aulas, né? Eu nasci com 2 pés esquerdos, quando o pessoal falava na minha academia. Eu não sabia dançar, levei uns 3 anos, pelo menos, só para entrar no ritmo. E foi uma verdadeira paixão, algo que aconteceu na minha vida. Assim como os negócios e várias outras experiências que eu tive, simplesmente caiu. Me conta como que foi essas aulas, como que veio o forró, por que aula, e em que momento da sua vida você estava quando isso aconteceu? A dança sempre foi um desejo na minha vida, mas assim como muitas pessoas, né, tem alguns momentos da sua vida que eles são determinantes para você tomar uma outra decisão ou tomar um outro caminho. No meu caso, foi quando eu me separei, né, da esposa da mãe do meu filho, e eu tomei a decisão de fazer coisas diferentes para evitar pensamentos ruins ou, sei lá, para lidar com esse novo momento de uma forma mais tranquila. E surgiu essa oportunidade através de um amigo que me convidou para ser bolsista na escola de dança do Jaime Arocha, em Botafogo, na época. A partir daí eu fui fazendo as aulas, aí do Jaime Arocha eu fui para o CCC, que foi um lugar que eu fiquei bastante tempo, onde eu fiquei bastante tempo e pude praticar bastante, conhecer muita gente. E estando ali no CCC, que fica na Praça Tiradentes, uma zona central do Rio, tinha muita facilidade de deslocamento para outros eventos. E terminava as aulas, a gente ia para os outros eventos até para praticar, né? Então foi assim que eu tive esse primeiro contato com a dança, isso já tem 10 anos, foi 2015. E aí, E a partir daí eu quanto tomei tempo você paixão. ficou no Jaime Arocha? Já me Arocha eu fiquei pouco tempo, eu fiquei menos de 6 meses, acho que eu entrei em março Eu comecei também pelo Jaime Arocha. e saí, sei lá, em junho, julho, eu acho. E aí depois, em agosto, mais ou menos, eu entrei no CCC. E aí no CCC eu fiquei bastante tempo, fiquei uns 2 ou 3 anos. E me diga, como é que foi essa sua experiência de ser bolsista? Você achou que ela mudou a sua perspectiva na dança? Você achou que foi muito intensa? Como você viu isso? Mudou muita coisa na minha vida, mas é porque também eu vinha de um outro lugar. Uhum. Como é que eu recebi esse contato, né, com a arte, a minha história, né? Eu, muito novo, fui de igreja evangélica, então uma questão, tem toda uma doutrinação, tem toda uma questão comportamental, e depois, quando eu fiz 18 anos, eu passei num concurso para a Marinha, ou seja, eu saí da igreja não, ainda era da igreja, mas aí eu fui e entrei nas Forças Armadas, que reforçou todo esse padrão comportamental, de uma forma padrão de você se comportar E e de você, pensar. e você queria realmente ser militar, ou não?
Na verdade, eu queria ter uma fonte de renda e ser funcionário público é uma coisa que te dá uma segurança, uma estabilidade. Uhum. Então, esse foi o caminho que eu encontrei naquele momento para me financiar, vamos dizer assim, né? Com 18 anos, eu ainda estava meio perdido nas minhas escolhas, então apareceu esse concurso, eu achei a prova relativamente fácil e tal, era um concurso bem modesto, mas ele tinha carreira, então fui seguindo carreira lá e tal. E fiquei por um tempo sendo doutrinado naquela doutrina militar, naquele padrão comportamental que você tem que seguir, a sua maneira de se vestir, de se comportar, de pensar e tal. E esse contato com a dança, ele veio para quebrar esse paradigma que eu tinha tido de experiência até então. Que você vai, quando você tem o contato com pessoas que são artistas, elas pensam totalmente diferentes, elas são fluidas, elas têm a forma delas de lidar com o mundo, com as agendas, é totalmente diferente. Isso para mim foi uma experiência bem interessante, porque eu tive que me adaptar aquela minha maneira àquele novo contexto. E isso te faz crescer como pessoa também, porque você entende que tem um outro mundo além daquele que você estava acostumado a enxergar, que era tido como padrão e tido como o ideal até. Então, esse contato como bolsista foi muito bom para mim nesse sentido. Além do que a dança traz aquela oportunidade de você trabalhar os seus sentidos, né? De você ouvir melhor o que está sendo tocado para você poder dançar no tempo, de você poder sentir quem está com você para vocês caminharem juntos no passo que tem que ser feito. Então, foram várias coisas que me trouxeram de boas experiências e de novas formas de pensar. E para mim, ser bolsista também foi uma oportunidade de praticar bastante, porque eu tinha muita dificuldade no começo para dançar. Então eu precisava praticar muito para conseguir desenvolver a dança. Então, como bolsista, eu tinha essa oportunidade. Você fazia a mesma aula várias vezes, porque você fazia a aula das 7 horas. Eu fazia as aulas eram à noite, depois do trabalho, então fazia 6, 7, 8. Então você fazia aulas seguidas e você ia aprimorando os passos, testando com novas pessoas, novos corpos, novas formas de dançar. E isso, para mim, foi de muito aprendizado também. No meu primeiro casamento, eu me lembro que um dos motivos pelos quais eu não foi um começo de dança, mas foi um motivo pelo qual eu saí da academia e comecei a frequentar bailes. Antigamente, lá atrás, tinha um baile de dança chamado Estudantina, que infelizmente fechou, mas ele bombava e eu ia em todos. Era figurinha repetida em alguns lugares. E um deles era esse lugar. Na época eu estava morando em Niterói, então tinha a questão toda de travessia de carro, dirigia também na época. Hoje eu não dirijo mais. E durante esse tempo eu percebi não só que eu estava indo para espairecer, para poder me conectar com outras pessoas, mas principalmente poder me expressar, né? Um momento de expressão. E como que você entrou nessa parte de ser tocador de saxofone? O que aconteceu e como isso chegou nesse lugar? Vai nessa linha do que você está falando, né? De poder se expressar. A dança em si, ela já me deu esse prazer pela expressão artística em alguma forma, né? Porque a gente dançava nos bailes, você dança também para se mostrar ali. Você quer mostrar que você dança bem, que você quer fazer uma coreografia bonita com quem você está dançando. Então tem toda essa expressividade. E até os movimentos que você aprende na dança, eles são movimentos para demonstrar alguma expressividade. E você acha que você é um pouco pavão, assim? Que você quer que as outras pessoas te beijam? Ou que você acha que é mais interior? Como que você lida com isso? Porque Não, tem. depende da minha energia no momento, porque depende da música que está tocando, depende da pessoa com quem eu estou dançando, se eu me conectei bem com aquela pessoa.
Então tudo vai da energia que eu tô sentindo no momento, mas em geral eu danço para me divertir. Mas é claro que às vezes acontece de você perceber que tem alguns olhares e você fazer uma coisa mais performática, né, ali para assim, para mostrar que você também tá dançando bem, tá dançando bonito. Então, com a dança eu já tive um pouco disso. À medida que eu fui entrando nesse mundo da dança, que aí acabei mergulhando mais pro lado do forró. E eu fui gostando cada vez mais, a partir do momento que eu comecei a aprender a tocar saxofone, eu tive esse objetivo de tocar aquilo que eu mais gostava de ouvir, que era o forró. Eu acho que o forró é um gênero musical que realmente toca o meu coração, toca a minha alma, assim. Eu gosto de expressar aquelas melodias. Antes de ser dançarino, eu me lembro que eu não gostava tanto do estilo musical. Alguns grandes cantores, sim, tipo Gilberto Gil, Caetano, ou Gal Costa, alguns cantores que, quando tocavam ou cantavam forró, eu até que gostava, mas eu não gostava muito do pé de serra. Eu me lembro que eu comecei a realmente gostar quando eu comecei a dançar. Também eu tenho, isso para mim, inclusive, é um dos maiores, uma coisa que, tipo, se você pudesse voltar no tempo e fazer diferente, era isso. Uma das coisas que eu mudaria na minha vida era essa. Eu teria escutado forró mais cedo, porque depois eu vi o quanto tempo perdido eu perdi, assim, quanto tempo a gente perde, né? Quanto tempo você perdeu sem ouvir, enquanto os caras estavam vivos, sabe? Então, eu também ignorava meio o forró, assim, forró é meio sem graça, meio chato, meio coisa de festa junina. E deixei por muito tempo esse gênero passar batido assim, ignorei completamente, só fui realmente me inteirar e apreciar e gostar e mergulhar nas músicas e procurar e pesquisar sobre depois que eu comecei a dançar, de fato. Você teve algumas aulas, alguma coisa que você deu para alguém? Teve alguma experiência que você falou assim, Rafael, nessa experiência aqui, eu virei dançarino? Eu não sei te dizer exatamente quando. Eu tenho umas experiências muito curiosas, engraçadas até com a dança, assim, algumas até um pouco constrangedoras. Porque assim, eu morei no Ceará quando eu fui militar, eu morei no Ceará. Eu tinha 18 anos, eu tinha 19 anos quando eu morei lá. E o Ceará, que é o forró, é um outro tipo de forró, não, o forró pé de serra que a gente dança aqui, né, no Rio de Janeiro. Forró lá na época lá, comendo solto, assim, carnaval. E no final do curso lá que a gente fez, a gente teve uma festa de formatura e o que que teve? Forró comendo solto. E eu fiquei querendo participar de alguma forma, porque via meus colegas dançando e tal, não sei o quê. E eu queria, de alguma forma, participar ali, entrar e me divertir também, só que eu não tinha o conhecimento ainda das técnicas do passo, de entrar no ritmo. Então eu não conseguia entrar no ritmo, sabe, aquela coisa de não conseguir nem fazer dois para lá e dois para cá. Uhum. Eu não conseguia, mas eu queria participar e tal, e eu fiquei aí naquela coisa, a vontade, né, tomou conta, e eu tomei coragem e chamei uma pessoa lá para dançar. Só que aí não durou uma música, não consegui terminar a música. Acho que a pessoa, até por educação, terminou a música, mas eu não consegui ter uma boa performance naquele momento. E esse foi uma das primeiras vezes que eu acendeu aquela luzinha amarela assim, cara, você precisa dançar. Você precisa aprender a ter mais controle do seu corpo, mais consciência corporal para você aprender a dançar,
porque você vai se divertir mais. E aí, essa foi uma das primeiras, assim. Mas, voltando à sua pergunta, essa coisa de tomar consciência da sua dança, né? Depois de ter aprendido a dançar. E alguém fazer esse tipo de pergunta, assim, já aconteceu, mas eu não me lembro quando foi a primeira vez. Mas eu lembro que a primeira vez que eu fui para Itaúnas foi uma experiência muito libertadora, assim, porque eu, eu tava eu tinha aprendido a dançar recentemente, assim, tinha pouca experiência, não tinha esse conhecimento de festival, não sabia nem o que era festival. Aí uma amiga que morava comigo na época, ela pegou o contato da Denise, ela descobriu lá que tinha um festival e ela falou, ó, tem um festival no Espírito Santo e o valor é tanto, vocês querem ir? Aí eu falei, quero. Aí ela resolveu tudo, só me disse quanto que eu tinha que pagar, aonde que eu teria que estar, e a gente entrou no ônibus e a gente foi. Então, em Itaúnas, a primeira vez que a gente nos se conheceu lá, não foi a primeira vez que você foi. Não, a primeira vez que eu fui foi em 2016, no Réveillon, na virada de 16 para 17. Foi. Primeira vez que eu fui. A primeira vez que eu fui para Itaúnas, eu também fui no Réveillon. E eu me lembro que uma das minhas principais questões é que eu fui sem saber de nada. Na época eu estava namorando com uma francesa. Ela falou assim: você não quer ir para Itaúnas? Eu quero, mas aonde que eu vou ficar? Então eu fui sem lugar para ficar, sem saber como chegar. Eu fui descobrindo no caminho. Cheguei lá, fui acolhido na casa desses franceses. Né? Fiquei um tempo lá, todo o período de Réveillon. Depois eu passei um tempo viajando com ela pelo Brasil. Da segunda vez, foi meio parecido, só que um pouco mais estruturado. Foi aí que eu parei com vocês, né? E mesmo assim, que estrutura, porque foi uma estrutura entre aspas, né? Uhum. Eu simplesmente me lembro que eu falei, eu comentei com alguém, eu acho que acredito com o Márcio na época. Ele falou, tem um colega meu aqui, que eu vou te passar o contato, que pode ser que ele tenha uma vaga, vai com ele. Foi o Jorge. E do Jorge, a gente chegou lá, te conheci, depois chegou o Ronaldo, e foi uma experiência diferente do primeiro. Uma experiência totalmente liberto, totalmente sozinho lá, porque da primeira vez eu estava com a menina, da segunda vez eu já não estava. Então estava numa outra energia, uma outra vibe que eu cheguei num lugar. E eu me lembro como se fosse hoje a animação de vocês, né, todos. Em especial a animação do Ronaldo. Ronaldo também faz parte, né, do grupo, assim. Ronaldo, Jorge, ele estava, na época, preocupado de estar com Covid, né? Foi, verdade. Inclusive, ele tinha cancelado a ida, né? Ele cancelou a passagem dele de avião depois que o resultado lá do exame dele deu negativo, aí ele se animou para ir. Ele pegou um ônibus e chegou lá totalmente transtornado. Sim. Mas naquela época eu tava há muitos anos sem dançar, que foi, eu acredito que tenha sido o primeiro festival pós-Covid, né? Isso. Então eu tava há muito tempo sem dançar e eu só tinha ido, aí eu tinha ido a Itaúnas a última vez, 2018, 2017 para 2018, eu acho. Então, eu tava com muita vontade, assim, de ir. Não tinha ido ao festival, eu não tinha ido. Aquela foi a primeira vez que eu fui ao festival. Só tinha ido no Réveillon. Então, aquele nosso encontro lá tinha sido, para mim, ia ser era uma experiência inédita lá, apesar de ter ido lá. Mas para aquele evento foi a primeira vez. Mas assim, apesar de ter sido a primeira vez que a gente se falou e a gente dividiu o quarto e tal, eu já te conhecia dos eventos, assim, já tinha te visto em alguns momentos, porque quando eu estava nas minhas primeiras experiências da dança, eu ficava muito tímido para chamar as pessoas para dançar, porque eu não me achava muito capaz, sabe?
bobeira da cabeça, assim, você tem que ir com o que você tem. Mas eu via as outras pessoas dançando e ficava meio inibido. Mas eu aproveitava isso também como um laboratório, assim, olhando outras pessoas dançando para ter alguma referência, saber os estilos que eu ia gostar de dançar mais, outros menos. E eu via, sim, quando você estava dançando, eu sempre achava muito divertido ver você dançando, porque a sua dança era muito legal. Eu lembro muito do. Eu ia muito para aquele forró de Rabeca, lembra que tinha ali na Rua do Ouvidor? Lembro. Então, lembro. Tá voltando, né? Tá voltando, tá voltando. O Dani tá voltando com esse evento. E eu lembro de te ver uma vez dançando ali com muita desenvoltura, você fazendo uns passos muito legais, assim, eu falei, cara, que legal, assim, uma dança bem divertida, assim. E eu, nessa época, eu tava aprendendo aí, eu costumava até sair com as amigas do bolsistas, a gente saía depois das aulas e a gente ia junto para fazer a prática, mas eu até para, assim, dançar com elas, né? Porque eu me sentia mais confiante, porque já conhecia. E era muito legal, assim, também dançar, mas também observar os outros que você não conhece dançando, uma dança diferente, para você, pô, isso aqui é legal de aprender. Ah, isso aqui eu não sei se eu vou gostar de fazer, não. É, no começo também teve muito. Até hoje tem, mas no começo tinha muito disso também. Eu me lembro que essa experiência que você está contando eu tive com o Zuki. Porque no Zuki, o pessoal do Zuki, ele não simplesmente dança, parece que está todo mundo num palco, né, se apresentando assim. Então, quando eu ia muito no CIB, nesses outros lugares, praticamente 90% do meu tempo era assistindo as outras pessoas dançar. E na época tinha um DJ que era muito conhecido, o Eric, infelizmente faleceu, que ele sempre me perturbava, Rafael, vai dançar. Rafael, vai dançar. Sempre que ele me via, ele falava isso porque ele me via o show todo, o line-up dele todo, tudo que ele fazia, e eu dançava no máximo uma música. Então acho que ele percebeu e ele ia sempre em mim e sempre me jogava para dançar. E essa era uma característica muito interessante também, que eu me lembro de ele prestar tanta atenção em mim, eu não sei porquê. Talvez porque você é alto, é mais fácil de achar. Pode ser, pode ser. E me diga uma coisa, como que você se sente? Qual o tipo de valor? Porque eu acredito assim, tanto na dança quanto nos negócios, você tem que trazer valor. E quanto mais valor você traz para as pessoas querem estar com você. Qual o tipo de valor que você acredita que seja o melhor valor que você traz na dança? Qual o tipo de convite que você faz quando você vai chamar e convidar uma dama? A minha perspectiva, cara, é sempre de troca, assim. Eu lembro sempre do. Vou fazer até um. Parece até Miss Brasil aqui. Eu lembro do livro do Pequeno Príncipe, que tem uma frase que é bem bacana, que diz assim: as pessoas que passam por nós, elas não vão sós. Elas deixam um pouco de si e levam um pouco de nós. Então, na dança, para mim, é muito disso. É muito isso. Eu enxergo a dança sempre com isso. A gente vai trocar. Eu vou levar o que eu tenho, vou levar a minha energia, a minha vontade de dançar, a minha vontade de se divertir e vou também, espero que você traga a sua vontade e a gente fazer uma sinergia desse negócio. Então, eu sempre, a minha abordagem é sempre pensando nisso. Então, eu não tenho essa coisa de pensar muito com quem eu vou dançar. Eu tento sempre. Eu espero que as pessoas queiram se divertir. Então, a minha proposta, assim, se fosse pensar nessa perspectiva, vamos nos divertir, ter uma dança boa aqui. Porque eu lembro que tem um professor muito saudoso, Snar, que ele falava assim pra gente: vocês vão dançar agora, vão dançar, vai lá, dança, não sei o quê. E quando terminava a dança, ele falava: parabéns, vocês fizeram uma coreografia única.
nas vidas de vocês? Dançar, a coreografia que você acabou de fazer, ninguém vai reproduzir, por mais que a gente pegue todos os passos iguais, não vai ser igual. Ninguém mais vai reproduzir aquela sensação, aquele sentimento, tudo aquilo que passou ali. Então, eu tenho isso, eu guardei isso comigo, sabe? E tento sempre levar essa minha energia para dançar e para tentar tirar um sorriso, que o meu objetivo é sempre esse, quando eu estou dançando, eu boto essa meta de tirar um sorriso de quem está dançando comigo. Porque aí eu sei que a dança foi boa, aí eu sei que saiu todo mundo satisfeito ali, ficou todo mundo feliz e, e tá tudo certo. E não só de dança, né? Também no Caramuela. Como você chegou lá no Caramuela? Como que foi essa experiência? Como que é fazer parte da banda? O Caramuela foi uma consequência disso tudo que eu tô falando, né? Eu aprendi a dançar, me apaixonei pelo forró, aí quis estar sempre no forró depois que eu comecei a tocar um instrumento. E aí, quando eu me senti confiante, assim, já estava fazendo aula há algum tempo no sax, eu falei, eu quero tocar num lugar que. Eu queria tocar num bloco de carnaval. Eu falei, eu quero tocar num bloco de carnaval que tem essa proposta de tocar forró. Aonde eu encontro isso? Aí eu cheguei até o Caramuela. Eu fico brincando com a Tati. Tati, a gente apelidou ela durante um tempo de O Quinto Elemento, né? Que ela foi a única mulher que se juntou ao nosso grupo lá no em Itaúnas. Fico brincando com ela que você é o favorito dela, né? Que você é o... Porque justamente eu percebo que vocês dois têm esse laço maior por conta do Caramuela. A gente falou bastante de dança, falou bastante de música, mas eu percebo que eu quase não sei um pouco da sua vida. Me conta um pouco da sua vida, eu não sei, pode ser um lado financeiro, um lado de família. Me conta um pouco de quem é o Valberto nesses lugares. Então, eu sou pai, tenho um filho de 12 anos, que acabou de completar 12 anos, Nicolas. Tenho um irmão, o Wallace, um irmão mais novo, faz aniversário essa semana. Minha mãe ainda tá com a gente, meu pai tem 2 anos que já se foi. Sou um cara que foi criado em Campo Grande, um lugar bem distante daqui da região central, então, assim, essa dificuldade que eu tive de, 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 de encontrar a dança também tem uma questão geográfica aí no meio, né? Porque os locais que tem, que favorecem essa prática são todos aqui, região central, Zona Norte, assim, Tijuca e a maioria centro e Zona Sul, sempre foi isso. Morando na Zona Oeste, num lugar tão distante, era complicado de conseguir ajustar essa logística, né? Então isso sempre me desanimou, sempre acordei muito cedo para trabalhar, trabalhava longe de casa, porque eu nunca trabalhei próximo. E depois emendar com uma outra atividade para depois ter que voltar, isso sempre me causou um impedimento. Então, nesse sentido também, quando eu me mudei, eu vim para Tijuca, favoreceu bastante. Mas é isso, eu sou um cara que eu gosto muito de estar com os meus amigos, mas a maior parte do tempo eu tô em casa com a família, tô lendo alguma coisa, vendo alguma série, assim. Ultimamente eu tenho visto mais coisas relacionadas à música justamente porque eu quero viver mais desse momento, aproveitar mais desse momento, buscar mais conhecimento. Mas é isso, eu sou um cara muito low profile, cara. Eu tenho até dificuldade de falar de mim mesmo, porque eu gosto mais, às vezes, de ouvir do que de falar. Então, eu uso, às vezes, outras formas de me expressar. Não sei, a gente voltou naquela questão da expressão. Então, eu acho que é por isso que eu gosto tanto de dançar e tanto de tocar, porque eu me expresso de uma outra forma. Eu percebo também que a área musical, a área cultural, ela é restrita a algumas áreas. E eu pensava antigamente que era por conta de valor que outras áreas não tinham.
mas eu acho que é cultura mesmo das áreas, porque arte tem em tudo quanto é canto, né? A diferença é como a gente vê a arte, e em cada lugar ela tem sua expressão. Por exemplo, em Madureira temos lá muito samba, muita música, mas eu me lembro que na época que eu estudei um pré-militar em Itaim para poder me formar nessas faculdades, e durante esse período eu jamais fui para um samba em Madureira, jamais eu fui numa escola de samba. O máximo que eu fui numa escola de samba foi quando teve uma festa justamente desse curso, dentro da escola. Eu também nunca tive essa cultura muito forte, né? Eu tinha uma cultura mais evangélica, meus pais são evangélicos, então eu tinha essa cultura durante anos, e durante muito tempo era só o que tinha. Basicamente era um domingo na igreja, era uma reunião em família, era um culto. E uma das coisas mais engraçadas que eu também me lembro dessa época é que minha irmã ela dava vários golpes assim na minha mãe, dizendo que ia pro forró, mas dizia que ia para vigília à noite, né? Então ela dava vários golpes assim, saía. Eu ficava mais em casa, também tinha essa atividade mais restrita. O que me abriu o mundo de sair e começar a me expressar e começar a querer estar em outros lugares foi o meu primeiro casamento. Até então eu não sabia, né? Eu tive um relacionamento com uma pessoa que era muito reservada. Eu sou reservado, mas ela era muito mais do que eu. Ela me falava o tempo todo assim: Rafael, você está sempre aparecendo. Rafael, você está sempre aparecendo. Rafael, você está sempre aparecendo. Nossa, por que eu estou sempre aparecendo? Eu não me tocava que eu não era tão introvertido assim. Tinha gente mais introvertida. Mas, ao mesmo tempo, eu me achava introvertido porque eu estava numa família em que todo mundo era extremamente extrovertido. Então, como todo mundo era extremo, eu, mesmo sendo extrovertido, parecia introvertido perto deles. Minha irmã... Tem essa questão da autoimagem também. Eu sempre me achei muito introvertido, sempre me achei. Mas às vezes eu falo isso para as pessoas, não, que isso, você não é possível. Você não, você fala com todo mundo, você não sei o quê, você viaja sozinho, você arruma amizade no meio da viagem, não, você não é introvertido. Mas eu me acho uma pessoa um pouco tímida, mas isso também é a questão da autoimagem, de você se comparar com outras pessoas, às vezes, né? Então, às vezes o teu parâmetro de desinibição, vamos dizer assim, é um cara muito engraçado, muito extrovertido. Então, assim, às vezes você está muito no meio termo e não tá se achando. Talvez seja isso, mas enfim. Eu sempre me achei muito tímido, muito contido. Então, na música, no forró, ou em qualquer outro tipo de arte, a gente encontra pessoas que são introvertidas e que parecem extrovertidas. Porque passa-se a imagem de que elas são extrovertidas ou porque elas são conhecidas, porque todo mundo vê elas num palco, ou vê todo mundo elas num salão dançando. Dentre essa extroversão, introversão que você agora citou, o que você acredita que tenha se tornado Valberto? Quem ele é depois, antes, quem ele é antes, quem ele foi durante e quem ele é agora, depois da música, da arte, da dança? Então, esse é um exercício que eu tento sempre buscar, assim, de eu entender as fases da vida pelas quais eu já passei e na qual eu me encontro, né? Esse exercício de reflexão é bem interessante. Você saber da onde você veio, para onde você está, e é bacana pensar assim. E eu penso que quando eu estava nessa fase mais voltado para a igreja, dentro do círculo militar, o pensamento era um pensamento era bem mais fechado, bem mais, vamos dizer assim, tinha algumas limitações, assim, algumas crenças que limitavam
o teu pensar e de certa forma, as tuas possibilidades, né? E o contato com a dança, com a arte, com os artistas, com a forma como as pessoas vivem e pensam, que era uma forma totalmente diferente da minha forma de pensar, e de certa forma ainda é, isso trouxe para mim um outro tipo de consciência e tentar adaptar alguma coisa, né? Aquela coisa de pessoa que passa por você pegar um pouco daquilo para você também, aquele contato te trazer alguma coisa que faça sentido, eu achei importante também na minha vida, assim, de tentar usar essa desinibição do artista, né? O artista o cara tá lá se expressando, no palco ele é uma pessoa desinibida, ele tem que fazer o que está no roteiro, o que foi ensaiado nos ensaios, e ele tem que deixar as outras emoções, porque ele tem que emocionar quem está vendo. Então ele não pode, tem que evitar ser afetado por aquele entorno. Então, assim, eu penso que isso, eu trouxe isso de alguma forma para minha dança, e com a dança foi me dando essa me aproximando um pouco dessas características. Por exemplo, uma coisa que você precisa usar para você se perder um pouco da inibição, que é uma coisa que me ajudou muito na dança, é a abordagem para você chamar alguém para dançar. Essa coisa de ter a coragem, que era uma coisa que me faltava no começo, de sair do seu lugar e chamar uma outra pessoa que muitas vezes é estranha, você não sabe se ela vai dizer sim ou se não. Isso, trabalhar essa abordagem foi uma das coisas que a dança me ajudou, e com isso, essa desinibição para chamar alguém para dançar, ter esse comportamento de sair, chamar e naturalizar qualquer que seja a resposta, te faz encarar a vida também de uma outra forma. Porque se para a dança você consegue sair do seu lugar, ir lá, encarar a resposta que for, você está preparado para isso, inclusive para dançar, você está preparado para encarar até uma dança. Se a pessoa souber dançar ou não, porque você se colocou nisso. Então, se você usar isso como uma metáfora da vida, e isso me ajudou bastante também, né? Você sair do seu lugar e encarar a vida, encarar os desafios, sem saber qual vai ser a resposta. Isso, a dança me ajudou nesse sentido também, assim, de buscar estar sempre preparado e me preparar cada vez mais para dançar a dança da vida. Assim, não é só com um par, não é só como dançar a dança da vida. Isso é uma coisa que eu trouxe da dança para minha vida pessoal, assim, para minha maneira de pensar e enxergar o mundo. É incrível, né? A arte, ela muda vidas, ela muda quem a gente é, ela transforma, e ela muda o jeito com que a gente vê e a gente age também na nossa vida pessoal, na nossa vida do trabalho. Eu queria te agradecer, Valberto, por ter participado, por ter estado aqui com a gente. Fica aí um convite para os próximos podcasts, falar sobre outros assuntos, sobre novos assuntos. Muito obrigado por ter estado aqui. Eu que agradeço a oportunidade, foi maravilhoso estar aqui, adorei estar aqui. Para mim foi um desafio muito grande falar assim. Foi a primeira vez que eu dei uma entrevista assim, uma entrevista não, um bate-papo, uma conversa tão longa assim no meio de câmera e sabendo que vai subir para a internet, uma coisa que para mim também é um desafio pessoal encarar isso, mas que bom que deu certo, a gente conseguiu agendar aí, teve um alinhamento de datas aí que foi bem complexo, mas a gente conseguiu fazer essa coisa acontecer e o papo rolou e foi muito agradável. Sempre bom estar contigo, cara. Valeu. Então, pessoal, se inscreva no canal, dê um like aí e compartilhe com os amigos mais esse episódio do El Rafa Off. Valeu, galera. Até a próxima.